vocês também esteja tudo bem e que estejamos todos com saúde, que é o que importa, né? O resto a gente corre atrás, ok? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu segundo vídeo sobre redação, onde eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas dicas de como fazer e produzir uma boa introdução, tá bom? Então, fique de olho no vídeo e fique de olho nas dicas que eu vou dar para vocês, que serão excepcionalmente extraordinárias para você se dar bem, pelo menos na introdução da sua prova do Enem, na sua redação, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, galerinha do projeto Redação Nota 1000, hoje eu vou trazer aqui para vocês pelo menos 16, 17 dicas de como tirar uma boa nota aí na redação do Enem e como fazer uma introdução boa à sua redação do Enem. Como eu falei no vídeo passado, né, nada melhor em uma redação do que uma boa introdução. Então, para ajudar vocês, eu vou trazer aqui algumas dicas de suma importância para você que quer tirar aquele notão na redação, tá bom? A primeira dica que eu vou trazer hoje é: você deve mostrar para a banca que você conhece, que você conheceu, que você reconhece ou que você reconheceu o tema ali proposto. É uma dica bem longa, né? Então, para quem gosta aí de anotar as dicas, aí de escrever os resumos, que é bem importante também fazer isso, escrevam assim, ó: mostre para a banca que você conhece ou reconhece o tema ali proposto. É muito interessante saber conhecer o tema. Aí, mais interessante ainda é saber passar para a banca que você conhece aquele tema proposto. Vamos pegar aqui, pelo menos aqui algum tema assim, bem corriqueiro. O tema que eu vou estar citando para vocês é persistência da violência contra a mulher em nossa sociedade, né? A persistência da violência contra a mulher em nossa sociedade. Primeiro, mostre para a banca o que você sabe sobre violência contra a mulher e fale sobre a violência contra a mulher em nossa sociedade brasileira, né? Ao mostrar para a banca que você conhece o assunto violência contra a mulher, você não pode esquecer de mostrar para a banca que você sabe que aquele assunto, aquele problema está ocorrendo na sociedade brasileira. Nunca deixe uma informação de uma introdução incompleta. Como assim? Quando você fala de violência contra a mulher e deixa de falar que a violência está ocorrendo na nossa sociedade brasileira, você está deixando a informação incompleta. Por quê? Porque você está falando que aquele problema está acontecendo, certo? Mas você não está falando aonde aquele problema está acontecendo. E é muito importante falar isso, abordar esse assunto, para que a informação fique cada vez mais completa e o desenvolvimento... Aí, embaralhando aqui, tudo. Enfim, né? E a introdução também, ela fica cada vez mais completa quando há informações completas na introdução. Tá bom? Então, essas foram as duas primeiras dicas, né? Então, vamos aqui para a terceira dica de hoje, que é demonstrar que o problema ele não surgiu agora. Por quê? Quando pegamos esse tema aqui, persistência da violência contra a mulher em nossa sociedade brasileira, logo de início, a gente tem a palavra persistência. Isso quer dizer que o problema, ele não é um problema que surgiu agora. Ele não é um problema novo. Ele não é um problema de pouco tempo. Ele é um problema recorrente, persistente, e quer dizer que esse tema ele é recorrente em nossa sociedade brasileira. Tá bom? Fazendo isso, demonstrando que o problema não surgiu agora e que é um problema persistente, nós podemos ir aqui à nossa quarta dica. Depois que fazer isso, você tem que ser suficiente no seu texto, ou seja, trazer a informação concreta e completa, né? Porque a melhor parte para demonstrar isso, para ser suficiente na introdução, na redação, é como eu falei já, né? Deu um spoiler sem querer, mas enfim, acontece, né? Vamos lá. Vocês vão estar... A melhor parte para sermos suficiente na nossa redação é na introdução. Por quê? Porque é a partir dali que a gente vai poder fazer
o restante da redação, né? Algumas citações que vocês podem utilizar, olha aí a dica de número 5. Algumas citações que vocês podem estar utilizando aqui na introdução em relação ao tema que estamos falando agora, persistência da violência contra a mulher em nossa sociedade brasileira. Algumas citações que vocês podem estar utilizando é Brasil, persistência e problemas que vêm do passado. Utilizando essas citações e utilizando essas palavras, você vai deixar claro que você conhece o tema ali proposto, ok? Então vamos aqui a nossa sexta dica. A sexta dica é mais um cuidado que você deve ter. É de não fale só de violência, mulher, violência, e esqueça da parte da sociedade brasileira. Não faça isso. Por quê? Porque se você fizer isso, você falar só de violência, mulher, violência, você vai estar ficando só em um lugar comum ali dentro do texto, dentro da introdução. E a introdução vai ficar até meia corriqueira, né? meia estranha. Então, evite ficar em um lugar comum. Não fale só de violência, mulher, violência. Fale da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Fale do tema da redação na introdução por completo, ok? Então, aqui nós já demos 7 dicas, né? Agora nós vamos aqui para a nossa dica de número 8. A dica de número 8, nós vamos aqui mudar aqui um pouco o tema da nossa redação. Vamos supor que o tema da sua redação é publicidade infantil no Brasil, né? Você falou em publicidade infantil e esqueceu de falar sobre o Brasil. Infelizmente, você cometeu ali um erro logo na sua introdução, que não é nada bom. O seu texto, a sua redação já apresentou um erro muito comum que muitos cometem. Que erro é esse, né? É o erro de tangenciamento do tema. Você pegou o tema, publicidade infantil no Brasil. Mas você só falou sobre publicidade infantil e esqueceu de falar sobre aonde que está ocorrendo. Você tangenciou no Brasil, você tangenciou o local, porque você não falou sobre o local que está acontecendo, né? Então essa foi aqui a dica de número 8, tá bom? A dica de número 9 é, se é para demonstrar os detalhes da sua redação, mostre na introdução. Por quê? Porque assim a sua introdução vai ficar mais rica de conteúdo, vai ficar mais cheia de informações, né? Então, se é para mostrar algum detalhe sobre aquele tema, mostre na introdução, porque aí você vai ter mais argumentos e mais coisas para poder desenvolver lá no seu desenvolvimento 1, seu desenvolvimento 2, se você escolher fazer a sua redação com desenvolvimento 1 e 2, tá bom? Então, essa situação de desenvolvimento, eu vou estar falando com vocês mais posteriormente aí durante a próxima semana sobre o desenvolvimento, tá bom? Vamos focar na introdução, certo? A décima dica de hoje é: mostre para a banca que você tem um posicionamento em relação ao tema. Por que é importante mostrar para a banca que você tem um posicionamento em relação ao tema? Porque ali você vai estar usando a sua tese, né? Ao se posicionar em relação ao tema apresentado, você vai estar usando a sua tese. E como assim? Você citou algum panorama, fez alguma citação e botou e acrescentou: isso nos permite entender que. Aí você afirma alguma coisa, tal situação vem se agravando durante os anos, tal problema vem ocorrendo durante anos, isso vem acontecendo durante anos. Você está fazendo ali uma tese, você está se posicionando em relação àquele assunto. Então, fazendo isso, você apresenta a sua tese. A sua introdução, você não pode apresentar só uma citação. Não basta citar o problema. Você precisa fazer uma declaração para a sua tese ficar completa. Você precisa fazer, além de citar o problema, fazer uma declaração, se posicionar a partir daquilo que você apresentou no seu texto. Você não pode se posicionar em uma coisa que você não falou naquela introdução. Você tem que se posicionar
a partir daquilo que você apresentou no seu texto, a partir daquelas informações que você já escreveu, tá bom? Então, essas já foram aqui, nós falamos sobre 13 dicas, né, de como fazer uma boa introdução. Agora nós vamos passar para a dica de número 14, né, que é uma dica muito importante, que se eu fosse vocês, eu estaria aí anotando aí cada dica e cada informação para depois, né, dar uma revisada, dar um panorama ali completo para você se dar bem na sua introdução. Que eu tenho certeza que se você anotar, revisar e estudar tudo que você anotou, você vai sim se dar bem na sua introdução. Tá bom? Antes de finalizar a sua introdução e passar para o desenvolvimento, demonstre na introdução o que você vai fazer no desenvolvimento. Por quê? Porque isso vai deixar claro para a banca o que você vai fazer no seu desenvolvimento, né? Antes de finalizar, você não pode colocar depois que, por exemplo, depois que você citou o problema, fez a declaração e se posicionou em relação ao problema, você não pode tacar um ponto e encerrar a introdução, não. Você precisa demonstrar para a banca o que você vai falar no desenvolvimento. Por quê? Porque é a continuação da sua redação. A sua redação não termina ali no ponto da introdução. Então, você demonstrando o que você vai tratar no seu desenvolvimento, você vai estar demonstrando ali praticamente que o que você vai fazer no desenvolvimento. Aliás, no restante da redação. Tá bom? A 15ª dica de hoje é iniciar a demonstração do seu projeto de texto. Como é que eu posso iniciar a demonstração do meu projeto de texto? Por justamente apresentar a banca, né? Por justamente apresentar à banca o que você vai fazer no desenvolvimento, né? E a 16ª dica é de como apresentar o que você vai falar no desenvolvimento 1. Né? No desenvolvimento 1, aliás, na introdução, antes de você passar para o desenvolvimento, você pode apresentar as consequências sobre aquele assunto, as causas daquele problema em relação àquele assunto, aspectos positivos e aspectos negativos em relação àquele assunto, né? Apontar argumentos, enumerar alguns tópicos e fatos e retomá-los no desenvolvimento 1 e desenvolver a sua redação. Isso tudo aqui você vai escolher um tipo de apresentação, né? Isso nas 2 linhas finais, que é mais conhecida como a tese da redação. Tá bom? Então, essas foram pelo menos 17 dicas apresentadas para vocês. A vou estar fazendo aqui um breve resumo aqui para você que anotou, para você que ainda vai anotar, e para você que anotou, rever aí o conteúdo aí que foi passado agora. Tá bom? Primeira dica, né, é mostrar para a banca que você conhece ou reconheceu o tema ali proposto. Segundo, mostre para a banca o que você sabe sobre o tema e fale sobre o tema completo. Não esqueça de nenhuma parte do tema. Terceiro, demonstre que o problema não surgiu agora, né? Demonstre que o tema ele é recorrente. Quarto, seja suficiente no seu texto. A melhor parte para demonstrar isso é na introdução. Seja suficiente no seu texto. A melhor parte para demonstrar isso é na introdução. Quinta dica, algumas citações que você pode utilizar em relação ao tema que eu apresentei, né? Você pode utilizar Brasil, persistência, problema que vem do passado, né? Cada citação, ela vai depender muito do tema que você vai utilizar. Como aqui foi utilizado persistência da violência contra a mulher em nossa sociedade, as citações que eu escolhi foram Brasil, persistência e problemas que vem do passado. Então, cada tema vai requerer um tipo de citação, tipos de citações diferentes. Então, é importante ficar atento a isso, que nem todo tipo de citação vai ser utilizado para aquele tema. Tá bom? Não fale só de um assunto na sua introdução. E nem fique falando de um assunto
de outro assunto direto. Ou seja, evite ficar em um lugar comum. Essa é a sétima dica. A sexta é não fale só de um assunto na introdução. E a sétima é evite ficar em um lugar comum na sua introdução. A oitava dica é: falou de um tema e esqueceu de falar do restante do tema, você vai estar tangenciando o tema. Falou de uma parte do tema e esqueceu de falar da outra parte do tema, você está tangenciando o tema. A nona dica é: se é para mostrar os detalhes daquele tema, se é para mostrar o tema detalhado, mostre na introdução. A 10ª dica é: mostre para a banca que você tem um posicionamento em relação ao tema. Mostre para a banca que você sabe se posicionar em relação ao tema. A 11ª dica é: ao se posicionar em relação ao tema apresentado, use a sua tese. A 12ª é: ao usar a tese, faça uma declaração. E a 13ª dica é: não basta citar o problema, faça uma declaração. Se posicione a partir daquilo que você apresentou no seu texto e faça a declaração. A 14ª dica é: antes de finalizar sua introdução e passar para o desenvolvimento, demonstre na introdução o que você vai fazer no desenvolvimento. Ou seja, antes de finalizar sua introdução e passar para o desenvolvimento, demonstre na introdução o que você vai fazer no desenvolvimento. E a antepenúltima dica é: inicie a demonstração do seu projeto. Inicie a demonstração do seu projeto de texto, né? E a 16ª dica é algumas dicas de como apresentar o que você vai falar no desenvolvimento 1. Você pode apresentar o que você vai falar no seu desenvolvimento 1 ao utilizar as consequências, causas, aspectos positivos e negativos, apontar argumentos, enumerar alguns tópicos e retomá-los no desenvolvimento 1. E logo após a retomada do desenvolvimento 1 é que você vai iniciar o desenvolvimento 1. Ok? E isso tudo vocês têm que fazer nas 2 linhas finais da sua introdução, que é a mais conhecida como a tese. Tá bom? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi trazido aqui até agora, né? A gente ainda vamos ter mais outro vídeo falando sobre citações, né? Eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre 20 citações que vocês podem estar utilizando na sua introdução. E aí encerramos o assunto sobre introdução. Próxima semana aí nós já vamos estar passando para o desenvolvimento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.